Olá, pessoal! Meu nome é Jaqueline Bezerra, eu sou psicóloga, eu sou mãe, eu sou esposa, eu sou escritora e eu gostaria de começar aqui fazendo uma descrição, uma audiodescrição, para quem não estiver me enxergando. Então é o seguinte, eu sou branca, eu tenho cabelos curtos, lisos, castanho escuros, olhos castanho escuros também, tô levemente maquiada, tô usando um brinquinho de florzinha prateadinho, cinza, enfim, tô usando uma blusinha cinza e ao fundo eu tenho flores, eu tenho um quadro com umas folhas com desenhos, por exemplo, eu tenho ali um cavalo e uma águia, good vibes e um desenho de uma pessoa na cadeira de rodas feliz, e tenho aqui também escrito: cuidemos do jardim da nossa mente, os pensamentos que regamos crescem. Fica a reflexão aí para o nosso começo, tá bom? E é o seguinte, comecei com essa descrição, até pra gente já seguir, porque tem tanta coisa que eu quero conversar com vocês, e eu quero fazer uma descrição de um livro, e eu quero que vocês tentem visualizá-lo, para vocês sentirem um pouquinho do que uma pessoa com deficiência visual sente, né, e que ela precisa realmente dessa descrição que eu fiz nesse começo, tá bem? Então vamos lá, eu estou vendo um livro em que existe uma paisagem, né? É como se fosse uma foto, tá bom? Então vou começar de baixo para cima. Então embaixo existe uma estrada que ela vai para a esquerda. Na lateral dessa estrada tem gramas verdes. E aí logo acima existe um céu azul bonito, um dia aparentemente ensolarado, um azul bem bonito, e tem poucas nuvens, e no centro existe o nome do livro, Transformar-se para Transformar, em letras azuis. Logo acima tem o meu nome, Jaqueline Bezerra, e abaixo, voltando ali para a estrada, tem o subtítulo, que é Como aperfeiçoar o presente, repensar o passado e contribuir para um futuro melhor, em letras brancas, tá bem? Agora eu vou mostrar para vocês a capa do livro, vamos ver se é mais ou menos o que vocês imaginaram, tá bem? Eu comecei dessa forma para compartilhar um pouco da necessidade dessa descrição para pessoa com deficiência visual. Então, quando a gente for ajudar alguém na rua, por exemplo, ao invés de falar cuidado, né? Cuidar do quê? Cuidar do carro, cuidar do buraco, cuidar do cachorro, tá bem? Continuando agora, eu quero pedir para vocês pegarem uma caneta, tá bem? Tá bem? E o que vocês acham? Como é que ficou para vocês? Eu sei que vocês não me escutaram, tá bom? Foi uma brincadeira também, para vocês tentarem sentir um pouquinho do que a pessoa com deficiência auditiva pode sentir. Quando eu escondi a minha boca, muito provavelmente vocês não conseguiram entender o que eu estava tentando dizer. E eu acredito que vocês devem ter tentado ler os meus lábios. Então, quanto mais a gente gesticular, quanto mais se expressar, facilita quando a gente está ali com uma pessoa com deficiência auditiva. Deixar sim a boca destampada e a importância, eu quero trazer aqui a importância também das libras, que é a língua brasileira de sinais, tá bem? Então, quanto mais a gente puder trazer intérpretes para todas as situações em que estivermos, uma vez que existem muitos surdos que não são oralizados, né, que eles não aprenderam a língua portuguesa, que eles começaram com a língua, né, de sinais, tá bem? Então só essas curiosidades eu gostaria de compartilhar. Agora indo para o que eu queria mesmo fazer, agora indo para uma outra questão. Eu gostaria que vocês pegassem realmente uma caneta e que vocês tentassem escrever com a mão não dominante, tentassem escrever o nome de vocês e ver como que vai sair.
tá? Espero que vocês façam um teste. Mas eu vou seguir aqui nessa minha conversa. E qual que é a minha ideia nessa proposta? É de entender, de sentir um pouco do que uma pessoa com deficiência física possa sentir. Uma pessoa que tenha um membro amputado ou que ela tenha perdido a mobilidade por algum motivo, né? Então, existe aí geralmente uma sensação de não dar conta, de comparar, né, de achar que tá todo mundo te olhando, de que não tá bom o suficiente. É claro que esse exemplo ele é simplório, uma vez que a gente está ali, né, escrevendo, no meu caso aqui, né, com a esquerda, mas eu sei que a direita está ali para me socorrer. Agora, uma pessoa com uma deficiência física, né, real, não existe essa possibilidade ali. Então existem vários pensamentos que a pessoa pode enfrentar, né, perante a si própria e até de acordo com a visão da sociedade, tá bom? Uma outra deficiência que eu quero trazer é a intelectual, onde, né, historicamente, socialmente hoje, a gente acredita que a pessoa com deficiência intelectual seja infantilizada, às vezes trata a pessoa com muito cuidado, com muito carinho, e às vezes não precisa. Às vezes a gente pode tratar conforme a idade, né, conforme ali a demanda que a pessoa vai trazendo, ela vai nos dizer o quanto ela consegue ir, né? Então esse acreditar na pessoa com deficiência, das diversas deficiências, acreditar nas pessoas como um todo, né? Então a gente tá ali e olhar para a pessoa e se despir de preconceitos, né? E até trazendo um termo aqui, capacitismo. Não sei se você já ouviu falar. Capacitismo é o preconceito direcionado à pessoa com deficiência, assim como racismo é o preconceito em relação à raça, tá bem? Só esse conceito aqui para compartilhar com vocês, tá bom? Agora contando um pouquinho aqui da minha história, né, e até trazendo uma outra reflexão, é que às vezes a gente olha para a pessoa com deficiência e a gente fica, nossa, o que será que ela tem, né, achando, né, algo misterioso. Muitas das vezes a gente pode sim chegar e perguntar. Eu particularmente gosto de contar o que eu tenho, gosto de contar a minha história. É claro que a gente precisa ter todo o jeitinho brasileiro aí, né, pra gente sentir, né, se a pessoa está a fim de falar ou não, está no momento, mas muitas das vezes a gente só olha, observa e fica supondo ou cochichando, e a pessoa com deficiência, ela ouve, ela sente, mesmo que ela não ouça, ela sente, né? Mesmo que as pessoas com deficiência visual não estejam vendo, elas sentem também, entendeu? Então é importante a gente ter essa visão, né? Essa noção de que sim, a gente pode sim abordar a pessoa, pode sim conversar, respeitando o tempo, tá bom? Vou contar um pouquinho aqui da minha história. Então eu sou a Jaqueline Bezerra, hoje eu tenho 42 anos, eu sou filha do Edevaldo, da Antônia, meu pai foi zelador, minha mãe faxineira, tenho mais 3 irmãos que não têm deficiência. E a gente veio nessa origem familiar aí, simples, onde a gente não tinha muito recurso. Eu estudei sempre em escola pública, né? Nunca tivemos carro, tinha toda uma questão ali social bem complicada, não tínhamos moradia, enfim, né? Sempre ali morando no prédio, né? Como funcionário do prédio e tudo mais. Graças a Deus a minha família sempre foi muito unida, né? A gente sempre recebeu muita coisa boa ali, né? Dos meus pais, né? A gente, eu digo eu e meus irmãos, então foi muito boa a nossa base, sabe? Gratidão imensa que eu tenho. E o meu pai e minha mãe, do jeito deles, eles me permitiram ali com a minha deficiência, que deixa eu contar o que eu tenho. Eu tenho uma atrofia neuromuscular. Então a minha musculatura foi feita uma biópsia, tirou um pedacinho aqui do músculo, ó, aqui nesse... Deixa eu ver se consigo virar o braço. Tirou um pedacinho do músculo e diagnosticou que a minha musculatura ela não tinha um desenho, né, comum, né? Então tinha umas fibrinhas atrofiadas, outras, né, um pouquinho mais normais, enfim, tamanhos diferentes. E aí, por conta disso, eu vim sempre caindo, eu tinha muitas quedas frequentes na infância. Com o passar do tempo, a minha coluna acabou entortando por conta dessa fraqueza muscular, porque a coluna é uma base muito grande, né, muito pesada, vamos dizer assim, o pescoço, a cabeça, né, tudo. Então eu acabei fletindo o meu corpo, então eu andava corcunda, abaixada, muitas das vezes com a mão no bolso, a mão na perna, mancando, o meu pé acabou ficando na ponta, então eu tinha sempre muita dificuldade para caminhar.
E foi passando, mas mesmo assim estudei, como eu falei, né, isso com colégio público, depois fiz um pouquinho de curso de inglês, e sempre ali batalhando, né, junto com meus irmãos, com a minha família, e vamos que vamos. E aí, quando acabou o meu colegial, eu falei, eu preciso trabalhar, lá com os meus 17 anos. E aí eu fui buscar um trabalho e eu não queria um trabalho onde eu fosse vista, porque eu tinha vergonha do meu corpo ali, de mim. E aí só que apareceu um emprego como recepcionista. E aí eu falei, tá bom, vamos lá. Então eu encarei. Por mais que eu tinha lá os meus receios, a minha vergonha, eu acabei encarando e fui. E deu super certo. Foi muito importante para eu ser quem eu sou hoje, sabe? Foi tudo constituindo, toda essa minha história foi super necessária e super boa, então foi muito bom. E aí, com o passar do tempo, eu mudei de trabalho, fui me aperfeiçoando, eu mesma paguei o meu inglês depois, me aperfeiçoei, foi muito bom. Depois eu mesma também paguei minha faculdade, meus pais faleceram, N situações. Então, assim, o que eu quero trazer é, não é fácil, né? Com deficiência, sem deficiência, tá? Aqui eu tô trazendo a minha vivência com relação à deficiência, tudo misturado, porque essa sou eu, né? Mas eu sei que não é fácil para ninguém. Existe todo um contexto aí de história de vida mesmo pessoal, mas que a gente sim respira fundo, por mais que a gente olhe e fale, gente, eu não vou dar conta, não, eu não quero, mas assim, é olhar, é estar preparado, preparada para pegar aquele trem, né? Então, se o trem passar, sobe, né? Pode ser que você vai falar, nossa, era o trem que eu queria, né? Ou não, tá, não tá bom, desce do trem depois. Mas assim, aproveitar as oportunidades que a vida nos dá, dar o nosso melhor, né? Estar preparado, como eu quero dizer, essa questão da capacitação, de assim, mesmo com essas dúvidas, é encarar, é buscar aquela força. É isso, pessoal. E aí o que eu queria trazer também com relação à questão da deficiência é que a gente sabe que existem inúmeras barreiras, né? Existem barreiras arquitetônicas, né? Para uma pessoa com deficiência, cadeirante hoje. Eu me tornei cadeirante, até seguindo a minha história, com o passar do tempo, a minha mobilidade foi reduzindo, então ficou mais difícil de eu caminhar. Eu comecei, né, como eu falei, eu caminhava abaixadinha com dificuldade, mas eu dava conta. Com o tempo começou a ficar muito mais difícil de subir um degrau, de seguir, né, eu diminuía, né, o que eu andava, sei lá, antes 5 quarteirões, comecei a andar 4, comecei a andar 3 e não aguentava mais sair para almoçar com meus colegas de trabalho, então eu acabei precisando utilizar a cadeira de roda aos meus 33 anos, né, a minha deficiência é desde nascença, mas essa piora começou a aparecer mais, assim, dos 3 anos aos 7, então vai, dos 3 aos 7, enfim, e depois dos 7 até os 33 eu fiquei mais ou menos aí nesse esquema, fiz uma cirurgia de coluna, tem muita história para contar. Mas no meio do caminho encontrei meu marido, com meus 26 anos conheci meu marido, eu andando ali com aquela dificuldade, né? Eu acabei trabalhando sim a minha autoestima, o meu autodesenvolvimento para conseguir atrair o meu parceiro, estar com o meu parceiro para a gente conseguir para fazer dar certo, né? Para eu estar bem também, né? E depois eu tive meu filho, o Victor, que hoje tem 7 anos, então tem muita coisa boa aí para contar. Me formei na faculdade de psicologia, cheguei a fazer anteriormente uma outra faculdade de gestão ambiental, acabei trancando, mudei, falei, não, quero sim mudar o mundo, mas eu acho que eu vou pegar no indivíduo, né, porque eu queria essa coisa do meio ambiente, mas eu falei, não, eu vou atuar no indivíduo, que é o que eu tô aqui agora, e eu acredito muito nesse título do meu livro, que é o Transformar-se para Transformar, que eu acredito muito que a nossa mudança, que a nossa autotransformação, ela interfere no todo. Às vezes a gente espera da sociedade, a gente espera dos pais, a gente espera do trabalho, a gente espera do governo, a gente espera, né, dos irmãos, do marido, e por aí vai, do namorado, namorada, e por aí vai. Só que no final, se a gente também fazer a nossa autotransformação, muitas das vezes vai interferir ali no todo, tá bem? Espero ter contribuído. E uma frase que eu adoro, minha mãe, ela dizia muitas frases, e uma delas é: ninguém nasceu sabendo. E realmente, né, com relação à deficiência, é algo, né, que as pessoas estão se acostumando mais, porque historicamente as pessoas com deficiência ficavam muito nas casas, elas não saíam, elas não estavam na sociedade, nos trabalhos, nas escolas. Felizmente hoje nós estamos saindo sim, conseguindo mostrar os nossos talentos, as nossas capacidades humanas
como todas as outras pessoas, né? E aí, para isso, o que eu gostaria de pedir é para você compartilhar, se você puder hoje, com alguém que você encontrar, passar essa mensagem adiante para a gente sim transformar o nosso mundo, tá bom? E só mais uma reflexão aqui final por que a pessoa com deficiência ou cadeirante tem direito de passar na frente na fila de um banco? Eu acredito que você já pode ter pensado nisso, né? E aí o que acontece? Eu aqui, como pessoa com deficiência, com o passar do tempo, a minha mão também atrofiou, meu braço. Hoje eu acabo comendo com a mão esquerda, né? Minhas pernas, como eu falei, eu acabei usando a cadeira de rodas, minha mobilidade ficou reduzida. Então, no dia a dia, para eu chegar até o banco, comparado a uma pessoa sem deficiência, acaba tendo uma dificuldade maior. Então, eu preciso usar um banheiro acessível, eu demoro para me vestir, eu tenho as minhas dificuldades, eu preciso de um elevador, as calçadas não são tão acessíveis, o banco às vezes tem uma escada, o elevador não está funcionando. Então, existem inúmeras situações que a gente passa. Então, uma forma de equalizar essas diferenças é ter esses privilégios, que as pessoas acham que são privilégios, mas não, é uma forma de equalizar situações que não são passíveis de ser iguais. Então, uma pessoa com deficiência e uma pessoa sem deficiência tem situação que não dá para ser igual. Então, a gente equaliza, tá bem? Espero que faça sentido para você. E é isso. Estamos sempre juntos, tá bem?